Supercast, o podcast para supermercado, você que é dono de supermercado, você que é gerente de supermercado, ou trabalha, quem sabe, na operação de uma loja de um supermercado, tem um mini mercadinho, uma casa de carne, né? Ou até uma padaria. Esse é o podcast para você, conteúdos riquíssimos. Nosso Supercast aqui hoje, no terceiro episódio, vamos falar de um assunto muito, muito importante, tá? Mas antes quero aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, Doutor Estágio como patrocinador oficial. Temos também Suco Jandaia, onde você vai encontrar os sucos Jandaia na distribuidora Ita, né? Ita Distribuidora. E aí, nosso amigo Roniel, nosso amigo também Armando, tá bom? Ita Mais Distribuidora, onde tem também produtos de alimentos, isso mesmo, açúcar, né? Tem farinha, toda a linha de grãos, né? E aí nós trazemos esse patrocínio aqui para você, que é da região, nosso regional aqui, Suco Jandaia, ok? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa aqui que ela é muito bacana, né? A área dela que a gente vai conversar, o nome dela é Fernanda Costa, tá? Ela tem 26 anos, formada pela Unifor em Nutrição, MBA em Gestão de Qualidade, professora do curso de Boas Práticas de Instituto, gestora de controle de qualidade de um restaurante renomado em Fortaleza e consultora em serviços de alimento. Rapaz, o currículo da mulher é pesado, né? Seja bem-vinda, Fernanda. Como vai você? Fale um pouco aí, dessa sua história, dessa sua formação que é tão rica, né, Fernanda? Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer, o convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês para conseguir contribuir para os profissionais da nossa área para entender a importância de um nutricionista. Que legal. Bom, é o seguinte, eu sou apaixonada por supermercado, porque isso tem a ver com a minha infância. Os meus avós, eu fui criada em supermercados. Meus avós, eles tinham um supermercado. E nisso, meu avô colocava eu para participar dos processos. Eu, com 8 anos, ele colocava eu para sacar a farinha e fechar naquelas máquinas antigas. Não sei se vocês lembram. Lembrando. Colocava eu para colocar etiqueta, precificar. Eu achava aquilo um sucesso maravilhoso. E foi criando uma paixão. Nossa, eu quero dar continuidade no ramo do meu avô. Porque ele chegou a falecer, depois minha avó, o comércio não conseguimos dar continuidade, mas eu preciso fazer alguma coisa que eu goste bastante, como isso me traga aquela memória afetiva da infância. Aí fui pesquisando os cursos, aí eu vi nutrição, que falava sobre alimentos, falava também nesse ramo, porque o pessoal pensa que o nutricionista só vai atender. Não, o nutricionista faz várias coisas, principalmente no supermercado. Aí eu, pronto, então vou testar esse curso aqui. Consegui entrar na Universidade de Fortaleza e no meu 4º semestre eu fui tentar estágio, que é o momento que a gente está apto a começar um estágio remunerado para conseguir alavancar a nossa carreira, quando a gente se formar. Aí nisso eu comecei numa rede de restaurantes, mas eu falei, não, eu quero um supermercado, porque é o que eu amo, o que eu vou estar fazendo por aqui? Se apaixonou pelo supermercado desde cedo, então, Desde cedo, eu nasci dentro do supermercado, praticamente. Uhum. Aí eu cheguei nesse restaurante e me surpreendi também, porque é um restaurante renomeado também de Fortaleza, que o dono, ele capacitou os funcionários do estagiário, que a gente às vezes não é bem visto na empresa, até o gestor. Inclusive, pegando o gancho, essa instituição que é patrocinadora do nosso podcast, que é a Doutor Estágio, ela é especialista em entregar, esses contratos de estágio para todos os segmentos, mais focado mais em supermercado. E aí você me falando agora que veio também do estágio, isso agrega muito, Doutor Estágio, excelência em integração em empresa escolar, senhor Eider e dona Gorete aí, que é o nosso patrocinador oficial. Muito bem, começou como estagiário, então... Foi no estágio que eu consegui juntar as ferramentas para se tornar profissional, que eu estou ainda em construção. Aí fiz vários cursos, fui capacitada, fiz curso de Enneagrama, curso de liderança. Olha, um estagiário fazendo esses cursos não é uma coisa que você vê bastante, não. Verdade. Aí passou uma seleção para uma rede de supermercado de Fortaleza. Eu falei, essa vaga é minha. Fui lá, me dediquei e consegui. Passei 2 anos nessa rede, foi um local de grande experiência. E aí que eu consegui entender realmente a nossa importância do nutricionista. Por quê? Como é que o nutricionista vai trabalhar no supermercado? O que ele vai fazer? Porque quando eu falo assim, eu sou nutricionista, o pessoal, me passa uma dieta, gente... Só liga a dieta, né? Só liga o profissional a dieta, mas não entende que a gente é como se fosse também, na área de um gestor. Sim. E um fiscal
de boas Que, práticas. inclusive, no supermercado não tem muitos amigos, né, o Fernanda? Porque os encarregados ficam loucos, né? Eu lembro que quando o gestor, né, as empresas que eu passei, elas tinham, né, contrato com empresas que levavam esses profissionais para cuidar da qualidade. E assim, os gestores, né, de setor ficavam um pouco chateados, porque realmente tem que pegar pesado, né, Fernanda? Sim. Só que aí que chega nessa questão do que eu consegui lá atrás nessa rede de restaurantes. É saber como se comunicar. Eu era chamada de doutora bactéria, mas eu chegava lá no setor, pronto, meu primeiro dia de estágio. Eu primeiro preciso traçar o perfil de quem eu vou cobrar. Porque senão eles vão me odiar, não vão me ver como uma profissional que vai ajudar eles, vai achar que eu sou aquela pessoa que não tá para somar. Aí fui estudando cada um. Esse gerente eu posso falar desse jeito. Esse rapaz da açougue eu posso falar Perfil, desse né, jeito. Fernanda? E de acordo com o perfil eu consegui traçar a minha comunicação com eles. Tem gente que você tinha que ser mais firme, tinha gente que você tinha que ser mais leve, tinha gente que você tinha que falar tudo assim, rodear, se não achava que era sobre ele, não sobre o trabalho. Sim. Então, no supermercado, a dificuldade da gente é conseguir se comunicar para que ele entenda que o nutricionista é o aliado. Estamos ali para somar, estamos ali para ajudar, para a gente não ter problema com fiscalização. Que legal. Então, o nosso tema hoje, né, que vamos trazer aqui para a Fernanda, é a importância do controle de qualidade no supermercado. Hoje, você que tem um supermercado, se liga que esse assunto que vamos abordar é muito importante, tá? Às vezes, donos de supermercado não ligam muito, né? Alguns, né? Tem uns que levam mais a sério até chegar uma fiscalização e dar problema, dar uma multa, ou quem sabe até fechar o negócio por falta de cuidados com o controle de qualidade, para levar um bom produto para o cliente, né? Isso. E os órgãos que fiscalizam, eles estão realmente bem atentos para aquele supermercadista que é um pouco displicente aí, né, nessa área da alimentação. Então, vamos lá. A importância do controle de qualidade no supermercado, né? Qual é essa importância que hoje você lida no seu dia a dia e contando também um pouco da sua experiência vivida lá no supermercado, Fernanda? Pronto. A importância é que nós, como profissionais, a gente vai fazer com que o alimento chegue seguro na casa do consumidor, do qual a gente consiga que ele esteja isento de qualquer problema. Por exemplo, minha experiência. Nós, como nutricionistas, nós somos auditores de controle de qualidade. A gente chega lá no açougue, chega nos frios, verifica, olha, você está manipulando da forma errada, você precisa colocar um exemplo, uma luva, verifica o fardamento dele está adequado. Por quê? Porque todas essas não conformidades é um prejuízo para o alimento, que a gente pode acabar transmitindo bactérias, vírus, micro-organismos. Que visivelmente a gente não percebe, mas só em não estar no processo legal, você está aí contaminando o alimento, não é isso, Fernanda? Isso, pronto. Tô com uma frase que eu sempre digo. Gente, com as minhas colegas eu compartilho. Sabe qual é a minha maior dor? As pessoas não vê aquela bactéria, não vê aquele micro-organismo e por isso age normalmente. Isso é besteira dela, coisa besta. Não, se eles enxergassem o que eles podem estar transmitindo para o alimento, não achariam besteira. Como a simples lavagem das mãos, que foi o que evitou muitas pessoas pegarem Covid, se lavassem as mãos da forma correta. Olha que legal. Então, a alimentação saudável, como auxiliar o cliente com essa alimentação saudável, Fernanda? Pronto. Lá tinha a parte de nutrição saudável, que era uma empresa terceirizada, que colocava o stand deles lá, e tinha um estagiário do controle de qualidade dessa empresa e a gente auxiliando, porque chegava aquele pessoal, olha, é o seguinte, eu vim aqui procurar um alimento, porque a minha médica disse que eu tô com diabetes, aí ela disse que tem umas barrinhas de chocolate que pode me ajudar a substituir aquele chocolate que eu gosto. Aí acontece que a gente orientava, olha, esse aqui que eu tô informando para a senhora é o que tem um tanto de calorias, tem pouco açúcar, então a gente orientava todo cliente que vinha até a gente sobre qual era o melhor para ele consumir. Muito legal. E além de fidelizar o cliente, né? Sim, Porque ele sabe que tem um amam. serviço. Embora a gente sabe que tem muitas lojas que não tem esse padrão, né? De alguém que auxilie o cliente realmente, é mais ali o repositor, mas eu acredito que você chamar um profissional, né? Como Fernanda Costa, para dar um treinamento para o teu colaborador, para o teu repositor, porque não precisa necessariamente, né, Fernanda, você ter uma pessoa só para auxiliar o cliente nessa informação. O teu próprio colaborador, o teu repositor, o teu balconista de laticínios, o teu repositor de hortifruti, pode ter essas informações. Agora, o importante é informar, né, Fernanda?
E sobre esse auxílio, né, hoje realmente as empresas têm investido muito realmente em produtos mais saudáveis, em produtos realmente que tragam um pouco mais de qualidade, né? E o supermercado, ele faz parte da nossa vida, né? Porque eu costumo dizer que 70% do público, de 70% a 80% do público que vai no supermercado são mulheres, né? São donas de casa, são pessoas que realmente compram ali alimentação para toda a família. Então a gente tem que cuidar bem, né, Fernanda, desse pessoal, né? E sobre a conduta de manipulação, vamos falar um pouco sobre as boas práticas nos setores de supermercado, né? Pronto. Fernanda? É o seguinte, quando a gente chega, a gente faz o treinamento de boas práticas. O que é as boas práticas, Fernanda? É um conjunto de procedimentos que a gente adota para fornecer uma segurança alimentar. O que eu vou cobrar do meu colaborador? Vamos supor que eu cheguei na parte dos frios. Ele precisa estar com o ambiente dele todo limpo, organizado. Eu preciso fornecer para ele uma pia de lavagem das mãos, uma saboneteira, um porta-papel toalha, uma lixeira, que são todas legislações de supermercado. Quando a vigilância vem, o órgão fiscalizador verifica se está dentro do padrão. Se ele também está fazendo o procedimento correto. É muito comum que a gente vinha e reclamava, eu vou fatiar aqui a questão do queijo, do presunto e deixa lá, sujo. Às vezes encerrava o turno, aí ficava sendo atrativo para pragas e no dia seguinte chegava o colaborador do dia. Dona Fernanda, aconteceu o seguinte, fulano da noite não limpou, deixou isso aqui sujo. Então, as boas práticas é que ele mantenha tudo limpo, organizado, identificado e sempre avalie se aquele produto que ele vai vender não está variado. Ter um processo, então, né? Todo porque processo. Você contou aí que o colaborador da manhã chega e reclamou que o da noite não fez, né? Então, porque nesse setor não tinha um processo alinhado, né? Isso. Eu na minha experiência de gestão, por esses motivos desses problemas, como outros problemas também, nós desenvolvemos o checklist, né? Então, nós temos o checklist do gerente, hoje dentro da consultoria mesmo, a LM Consultoria, né, que atua propriamente na área de supermercado, a gente tem o checklist dos setores, né? E tem o checklist do gerente, do encarregado de mercearia, do encarregado de perecíveis, né? Tem todos os checklists de frente de loja. E eu acho que justamente o que a gente está conversando, essa questão da boa prática, né, sobre esses setores, eles precisam ter esse padrão de processo, porque senão não entra no mau costume, né, Fernanda? De fazer de qualquer forma, e afinal de contas a gente está falando de alimentos, né? O que vai para a mesa do consumidor, não é, Fernanda? Isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Quero, falar sobre a importância, né? Se eu não tiver um colaborador treinado, alinhado com a missão e com a visão da minha empresa, eu não tenho um funcionário. Eu tenho uma pessoa que tá ali só para receber o dinheiro dele. Isso é prejuízo para mim. Então, precisa investir em treinamento, precisa investir em consultoria, precisa investir em profissionais como da sua consultoria para capacitar eles. Porque como é que eu vou cobrar se eu não capacito? Hoje em dia não é só eu contratar uma pessoa para trabalhar no açougue, para trabalhar nos frios. Eu tenho que treinar ela desde as boas práticas até os procedimentos da minha empresa e ela entender. Se você quiser ficar aqui, eu estou lhe dando suporte, que é o treinamento, mas você precisa estar alinhado com a minha empresa, com a minha missão, com a minha visão, com meus valores. Importante. Demais. Muitas vezes, hoje mudou muito, né? Hoje as pessoas realmente estão mudando a forma de trabalhar, mas principalmente o supermercadista, antigamente, né? Há muitos anos atrás, você queria contratar um profissional, você ia... Tava precisando ali e chamava. Ei, você tá precisando de trabalhar? Vem trabalhar comigo. Eu tô, pois vem. Então não dava nenhum preparo, nenhum treinamento, né, Fernanda? E hoje realmente essa importância da cultura da empresa ser instalada. Às vezes eu costumo dizer que tem diretoria que copia e cola a missão, a visão e os valores. Ela não extrai de fato, né, aonde ela quer chegar, qual a visão, qual a missão. E essa ideia de trazer o colaborador para todo dia ver realmente se ele está dentro do processo que a empresa ali alinhou é muito importante. Por quê? Porque é ele que vai levar o nome da sua empresa, né? Então, se você tem, como você bem colocou, um colaborador que é mal treinado, né, que ele não é capacitado, ele não vai gerar um atendimento, ele não vai fidelizar cliente, né? E hoje o diferencial, costumo dizer, no varejo, não é somente o preço ele realmente é importante, né, pela economia, por uma série de situações, mas hoje no varejo
o que eu acho de extrema importância é realmente o atendimento. E não é o atendimento, Fernanda, somente do prático, bom dia, boa tarde, boa noite, mecânico, né? É o atendimento também cego, aquilo que a gente não consegue enxergar, que é o quê? O cliente chegar, tem um ambiente limpo, né? O cliente chegar, tem um balconista. Imagina um balconista de açougue com a barba, né, do meu tamanho, né? Você ia botar um X lá, né, Fernanda? Uma advertência. Uma advertência, né? Imagina tu chegar e o colaborador tá pegando na carne sem a luva, né? Então, tem que ter processo. Ou o colaborador, né, cortou aqui um pedaço do queijo e deu para o cliente experimentar. Então, essa situação, às vezes, é comum, mas ainda acontece, né, nos supermercados, e principalmente os que estão crescendo, os que estão em desenvolvimento, né? Mas tem os maiores, as redes maiores, claro, que já aprendeu, e as vigilâncias sanitárias, né, todos os órgãos que fiscalizam estão mais próximos, né, também, e acaba realmente trazendo essa questão da qualidade, tá? As condições do ambiente, nós começamos a falar aqui sobre, né, essa questão das boas práticas, nós falamos também sobre a conduta do colaborador, a postura dele, né, a higiene dele, mas até inclusive ontem conversando no outro podcast, conversando com o Gilvan Mendes, né, nós falamos sobre isso, porque é o setor específico dele, e eu acredito que ele tenha muito esse contato, e teve muito esse contato na época que também ele era gestor de indústria de carne ou de supermercado, com as nutricionistas, né. E assim, até os acessórios, né, o Fernanda? Isso. Um anel, um perfume, né, um cordão, não pode. Não, é proibido. Brinco, cordão, anel, alargador, pins, tudo isso a gente chama como se fosse um perigo físico. Uhum. Isso vai nos fornecer para o nosso alimento um perigo físico, porque a gente, até maquiagem não pode. Por causa que quando a pessoa sua e a maquiagem pode espingar no alimento, pode ser uma contaminação. Então, por isso que é proibido. Nossa, e essa história aí de proibir maquiagem, perfume, eles odeiam. E pronto, uma situação que acontecia bastante num local que eu trabalhava. Eu chegava e falava assim, bom dia, a menina do bar já via, aí tirava o brinco. Quando eu virava as costas e ela sabia que eu ia embora, ela botava o brinco. Aí eu percebi, aí um dia eu fingi que tava indo embora, é quando eu voltei, né? Ela, a senhora não tinha ido embora? Eu falei, eu voltei pra pegar você só no flagra. Mas é isso mesmo. E as condições do ambiente, né? Essa questão da limpeza do ambiente. Como é? Explica pra gente aí, né, para o supermercadista entender, né, e esclarecer um pouco sobre os processos do ambiente, sobre o tipo de produto que deve ser usado na limpeza do ambiente, principalmente no setor de perecíveis, né? Que é açougue, padaria, frios e congelados, laticínios. Como tem que ser essas condições, Pronto, doutora? Da seguinte forma. Hoje em dia, as pessoas costumam muito ir pela questão do preço, alguns produtos de limpeza, mas eu falo, olha, você tem que fazer um cálculo e ver se realmente é bom, e você tem que fazer uma limpeza periódica. Existem as limpezas estabelecidas por legislação. Todo dia eu tenho que fazer aquela limpezazinha tranquila, semanalmente uma limpeza um pouco mais pesada. Que é aquela programada, né, de lavar o balcão, Na realidade, eu acho que o balcão deve ser lavado todo dia de açougue, né? Mas aquela limpeza mais pesada, né? De parede, enfim. Uma vez por semana? Isso, geralmente uma vez por semana. Só que a gente faz todo um estudo. Olha, eu tenho que saber como é teu fluxo. Tem locais que eu preciso fazer essa limpeza pesada 2 vezes na semana. Porque eu tenho um fluxo muito grande de vendas. Então, eu preciso aumentar a minha limpeza. E uma coisa que eu sempre treino o olhar do meu colaborador é para os cantinhos. Porque aquela sujidade naquele cantinho fica incrustada, atrai pragas e vai atrair micro-organismos. Então, olha, eu venho aqui, eu passo a mão, eu abro o balcão, eu vejo naquele cantinho. Ah, isso aqui tá me dizendo que você não limpou. Não precisa nem dar um X na planilha ou não. O meu olhar treinado já tá me dizendo se você fez ou não a limpeza correta. Porque não adianta só um checklist lá, marcado, e quando você vai pro prático, pro visual, você encontra lá os problemas que não tá acontecendo, né? E aí, essa questão das condições do ambiente depende muito também do encarregado do setor, não é, Fernanda? Ele tem que ser um colaborador ativo junto com você da nutrição, da parte de qualidade, não é isso? Você já teve alguma experiência assim com um supervisor de setor que não era muito seu fã, que teve que conversar com a gestão para o cara melhorar? Conta aí para nós essa. Pronto, eu tinha um gestor que o perfil dele era muito amigável com os colaboradores. Ele não conseguia se posicionar com medo dos colaboradores não gostar dele.
Aí envolvia muito a questão psicológica ele. E ele me via como uma pessoa chata. Aí lá vem aquela menina cobrar a gente nunca tá certo. Aí chegou um dia que ele foi falar alto comigo, teve todo da parte dele, eu fiquei calado assim, olha, eu não sei o que o senhor tá passando, mas vamos resolver? Aí a gerência soube da situação, né? A gestão chamou a gente para conversar. Aí ele foi explicar toda a situação e no decorrer do tempo eu consegui trazer ele para mim com a comunicação assertiva. Mas toda vida que eu chegava no setor, aquele homem só faltava me expulsar. Ah, esse horário não dá, a gente tá trabalhando. Ah, o que a senhora tá fazendo aqui para ver? Aí sabe como é rádio peão, assim, o fuxico. Falava, olha, ele não gosta de você não, dona Fernanda. Eu falei, mas não tem problema, eu não preciso que ele goste, preciso que a gente faça um ambiente saudável, faça o nosso trabalho. Mas eu pensei que ele ia me bater no dia. Isso é comum, gente, porque eu fui gestor, né, por muito tempo, né, trabalho no supermercado há mais de 20 anos, e hoje como consultor, a gente encontra muito disso. Então, você que está aí, né, que é um gestor, que é um líder de setor, de supermercado, é um líder de açougue ou de perecíveis, né, na parte de padaria, né, ou quem sabe até da loja, um gestor, um gerente, né, encare que o pessoal da qualidade, os nutricionistas, né, o pessoal, né, que cuida dessa questão da qualidade, são amigos, né, querem a melhoria, né? E se a empresa está contratando um profissional, né? Se tem órgãos que fiscalizam, então é um setor de extrema importância e precisa ser respeitado, né, Fernanda? Isso, demais. A gente está ali para alinhar os processos, para todo mundo conseguir um objetivo final. Ter o cliente assegurado de que ele não vai passar mal com o nosso produto e que ele vai voltar, porque aquele local ali é limpo. Eu fui comprar queijo ali e vi que estava tudo limpo, meu manipulador estava com asseio pessoal, estava tudo direitinho, comprei o queijo, gostei, não passei mal. Vamos comprar só naquele supermercado? É, isso mesmo. O pessoal hoje está com um olhar apurado, a gente tem uma mudança de visão muito grande. Antigamente a gente ia pelo preço, por mais que tenhamos passado por uma pandemia, mas eu vejo que o consumidor e o órgão fiscalizador está muito, muito mais criterioso. Claro, claro. E assim, sobre a auditoria de controle de qualidade, né? Nem todo mundo tem, né? Nem todo supermercado implanta, né? O que é que você diz sobre essa questão? Que você tem a falar sobre esse tão importante setor, né? Que é a auditoria, né? Você tem um auditor ali controlando dia a dia, que é o trabalho, né, de vocês, principalmente hoje você atende também restaurantes, né? Sim, atendo restaurantes, indústria de carnes, padarias. Pronto, e supermercados, né? Isso, então, sobre a auditoria, né? A importância de um empresário, supermercadista, contratar uma empresa que tem uns nutricionistas, que tem uns auditor para diariamente, ou quem sabe 2 vezes por semana. Como é que funciona isso? Explica pra gente um pouco aí desse teu trabalho. Quando você tem um auditor, você vai ter uma redução de danos. Quais são esses danos? Bom, o auditor ele vai atuar verificando os processos que estão conforme e não conforme para te auxiliar. Como assim, Fernando, que é esse processo? Bom, cheguei no supermercado e vou fazer uma auditoria. O que eu vou avaliar? Se todos os meus setores estão seguindo as regras de acordo com a vigilância. E se eles não estão fazendo a questão do desperdício. E, além disso, o controle de perca de produto, porque tem muito local que o meu colaborador não é treinado a fazer a chamada batida de validade. Aí o produto se perde, eu tenho que ir para avaria e eu tenho um índice de perca alta. Então, o auditor ele vai te ajudar a alinhar os processos, reduzir as percas e conseguir aumentar a tua lucratividade. Mas você é nutricionista, você não vai só ver o que está certo e está errado. Mas através desse olhar, a gente vai conseguir ver onde é que o empresário está tendo a perca. E trabalha em parceria, em conjunto com o pessoal da prevenção de peso, Sim. Não é isso, Fernando? Porque, assim, realmente o que ela fala é importante, principalmente o setor de hortifruti, que é um setor bem perecível, né? Às vezes o clima da loja não ajuda, não é uma loja climatizada, e às vezes a compra também está muito acima da venda e acaba tendo uma perca muito alta, né? Então, os parceiros aí de hortifruti, né, que tem um percentual, né, de quebra dentro do setor de hortifruti, então vocês também ajudam nesse controle, né, sobre a manipulação desse alimento, sobre como conduzir, né, sobre a temperatura de refrigeração para cada produto, não é, Fernanda? Isso, a gente faz o controle de temperaturas, né, chega com o termômetro, vê a temperatura do balcão, temperatura onde fica os ortis, os hortifrutis, verifica tudo isso, aí pega e informa pro gestor, olha, é o seguinte, a legislação é tanto, tá dando tanto, você vai ter a perca desse produto. Vamos ver uma forma com a equipe de manutenção para resolver isso aqui, senão você vai ter prejuízo. Então, através desse monitoramento, a gente tem a redução do desperdício. Que legal.
Então, o empresário ele tem que ter mente aberta para quando ele Sim. contratar realmente uma empresa, que deve contratar uma empresa de qualidade, né? Esses processos realmente eles serem bem alinhados e ter essa auditoria, porque vai ajudar aí, inclusive, Demais. diminuir perdas, né? Sobre processos de recebimento, armazenamento, manipulação e exposição. Vamos falar um pouco sobre isso, Vamos. né? Inclusive, eu ri porque uma vez eu era auditora que sempre barrava uma determinada empresa. Aí a empresa quis alinhar com o estoquista que o dia que eu estaria lá. Olha aí, por Pra trás. não ir. Aí uma vez eu não deixei eles entrar e fui entrar no caminhão pra ver. Eles quiseram me trancar no caminhão. Isso é sério, Rapaz. gente. Pra me dar um susto. Mas é porque isso realmente acontece. As pessoas não querem fazer o que é certo, querem mascarar e quem tá tentando ajudar é sair como errado da história. Então, esses processos de recebimento, armazenamento e manipulação e exposição é de extrema importância, né? Demais, porque assim, vamos lá, eu tenho meu comprador, né? Aí ele tá mandando um produto na determinada empresa. Se eu chego ali e aceito aquele produto que eu sei que vai rapidamente estragar, que eu sei que vai avariar do já pré pra loja, porque tem cantos que passam, né? Eu vou dar prejuízo para a empresa, porque eu sou aquela pessoa que eu vou monitorar se chegou, vou aferir com um termômetro se a temperatura está adequada, vou verificar as condições do caminhão de transporte, vou verificar como é que está o meu entregador, se ele está com a roupa adequada. Às vezes eles desligam, né? Só ligam na hora ali e com o termômetrozinho lá para você ver a temperatura, você consegue entender que a temperatura não tá legal para economia, né, de combustível. Isso a gente consegue identificar na hora, eles ficam assim, odeio essa mulher. Então, armazenamento muito importante, né? Principalmente, né, o lojista aí que vende muito essa parte perecível. Eu costumo dizer dentro da consultoria que hoje o perecível, que representa padaria, frios e congelados, representa hortifruti, açougue e também a parte de laticínios, é um setor tão importante que representa aí de 40% ou, por que não dizer, 50% da venda do supermercado. Então tem que ter os cuidados, porque também são produtos muito perecíveis, né? E sobre a manipulação desses produtos, né? Chegou o quarto de boi, o traseiro de boi lá, né? E o quarto de boi é a caixaria, né? O processo de controle de qualidade, né? Os equipamentos, EPIs, né? Tudo isso, né? Vamos conversar um pouco sobre, exclusivamente agora sobre essa parte de a indústria dentro do comércio, né? Porque o açougue é uma indústria, né? Se eu chegou aqui um dianteiro, eu vou beneficiar ele para transformar ele num subproduto ali, que é um corte, né? Como é que hoje, você como profissional, você fiscaliza isso para saber se realmente o pessoal está ok, está dentro das condições de EPIs? Fala um pouco pra gente. Pronto, funciona assim. Eu trabalho tanto dentro da indústria que fornece, dentro da que recebe. Dentro da indústria que fornece... Sabe os dois lados, né? Isso. Inclusive, eu tenho 2 clientes. Um é o que eu forneço, outro que recebe. Então, já fico bem alinhado. Aí, ainda bem que não teve problema, porque se tiver... Aí funciona desse jeito. Na indústria, quando chega o transporte, a gente verifica todas as condições e nós temos uma câmara exclusiva para a gente conseguir desossar essas carnes, né? E lá o colaborador tem que estar todo amparado com os EPIs, com a luva, com a faca adequada, que ele tem que estar com a farda limpa, sem barba. E quando está todo pronto esse processo, eu monitoro a forma que eles vão armazenar na câmara, quando sai da câmara e o transporte é quando chega lá no meu outro cliente. Aí vamos supor, eu recebi. Quando eu recebi, para um exemplo, se for para uma cozinha industrial dentro de um supermercado que tem, como é que funciona? Eu recebo, verifico a temperatura, aplico um checklistzinho, que é recebimento de insumos do fornecedor. Tá. Se ele passar nesses critérios, vai para minha cozinha. Aí lá, minha equipe da cozinha tem que ser treinada para fazer esses procedimentos. Então, eles vão averiguar. Eu falo assim, gente, isso aqui passou na primeira etapa, agora é com vocês. Vamos armazenar no dia que vocês forem retirar para conseguir fabricar para consumo. A gente vai fazer todos os procedimentos. E quais são esses procedimentos? É o corte adequado, é o EPI adequado. Qual é o EPI? A luva para eles usarem, a faca que tem que estar armazenada no imã de facas e tá com as mãos limpas. São esses procedimentos que a gente orienta. Entendi. E muito, inclusive falando agora, no outro episódio nós falamos com o Gilvan Mendes, nosso especialista em cortes, né? Hoje ele faz parte da LM Consultoria. E a gente trata muito sobre isso, né? Porque às vezes tem o EPI e o colaborador não quer usar, né? Isso, e aí colocando em risco, né, a própria vida, porque assim,
sem a luva de aço, você pode perder ali um membro, né? Um dedo, uma mão, né? E na serra também, né? Você pode acabar, eles às vezes vêm a serra com todos os procedimentos, né? Do que o órgão que fiscaliza, o NR12, e aí ele tira o acessório que é mais difícil para ele trabalhar, então ele facilita às vezes o processo ali dele, mas trazendo riscos, né? Que ele pode aí acabar entrando pelo INSS, não é isso, Fernanda? E a multa que a empresa paga. Pronto, é uma coisa que eu sempre toco na tecla em uma indústria que eu vou fazer a visita. Meninos, bom dia, cadê a luva? É o meu bom dia para eles. Ai, meu Deus, doutor, chegou. Pois é, cheguei para que evite algum problema com vocês, né, futuramente? E assim, bem antes da pandemia, né, Fernanda, já usava-se máscaras também, né? Sim. Devido justamente aos balconistas de açougue, de frios, de padaria. Por quê? Porque você tá conversando, a saliva ali tá indo no alimento, né? Mas o pessoal, mesmo depois de pandemia, com essa adaptação de usar máscara, ainda tem muito setor descoberto com esse EPI, não é? Demais. Assim, o EPI é uma briga contínua, porque eles realmente não querem usar nenhum avental que eles não querem usar. Imagine a luva de malha de aço, que é um EPI obrigatório. É uma briga. Então, o que você diria para esse gestor aí que está tendo dificuldade com a sua equipe, que não quer usar os EPIs, né, que está sendo cobrado? Porque a luva está sendo comprada, né, a touca está sendo comprada, a bota lá está sendo comprada, e eles não estão fazendo o processo. Eu diria que ele tem que treinar a equipe dele e trazer a equipe para si. Fazer a equipe entender o porquê que tem que fazer aquilo. Porque muitas vezes eu cobro. Aí, tipo assim, aquela mulher tá me cobrando por quê? Se o meu gestor não me cobra, então fica um trabalho que é caro, né? Porque o empresário está investindo para trazer qualidade. E aí, se realmente, eu acho que isso, de fato, Fernanda, é a cultura da empresa. O dono, ele não pode só contratar uma empresa de qualidade, né? Uma nutricionista, uma engenheira de alimentos e jogar lá. Eu acho que deve reunir com a liderança e dizer, olha, a importância da Fernanda aqui na loja a partir de hoje é essa, né? Ela é uma gestora de alimentos, então, vamos lá, os encarregados, ficou tudo muito bem claro, né? Porque se não houver isso, simplesmente, o gestor, o gerente chega no dia, aí tem uma moça toda de branco lá cobrando. É claro que o cara vai ficar chateado, né? Então, acho que a comunicação também ela é importante para que realmente funcione, né? E seja respeitada a área que é tão importante. Eu sou apaixonada por comunicação. Se eu fosse, assim, exclusiva gerente, eu ia viver estudando muito comunicação, porque se eu não souber me comunicar com a minha equipe, eu não tenho nada alinhado, eu não tenho resultado, eu não tenho nada de bom. Foi a comunicação que me ajudou a chegar até aqui. Legal. Chegou o suco aí, pô? Traz aí pra nós, por favor. Então vamos lá, né? Fernanda Costa, ela que é nutricionista e formada pela Unifor também, ela fez MBA em gestão de qualidade, né? Ela está aqui hoje nesse papo legal, no Supercast, né? E aí nosso tema hoje é, sei que está chegando agora, a importância do controle de qualidade no supermercado, que muitas vezes não é valorizado, mas deve-se acender a luzinha vermelha, né? Principalmente, Fernanda, quando os órgãos que fiscalizam estão bem próximos, né? Vamos tomar um suco jandaia. Aqui tá geladinho. Você quer de caju ou de... Caju, por favor. Vai fazer o corte aí, eu vou começar. E o patrocinador, Suco Jandaia, né? Um dos sucos que a gente tem aqui na nossa região. Obrigada. Distribuído por Itamar Distribuidor, onde tem toda a linha de suco pronto, suco também concentrado. E é muito bacana aí, né? Você ter... Opa! Até me ensinaram ontem a colocar, mas não aprendi ainda, viu? Tá em teste. E é importante você ter, né, os sucos jandais aí na sua loja, porque é um produto que vende muito, tá? Estou conversando aqui com ela, né, nossa nutricionista, amada e às vezes odiada por alguns, né? Mas tem um trabalho muito importante dentro da loja, tá? E nós vamos conversar um pouco mais sobre os órgãos que fiscalizam, né? Quem é? Vigilância Sanitária, né? E o IPEM, né? E o PROCON também, Isso. Né? Vamos lá. Conta a sua experiência aí com esses órgãos aí, que muitas vezes o dono do supermercado, o lojista ou o dono de restaurante, quem sabe, não se atentou muito e ele foi multado, ele foi surpreendido aí com esses órgãos. Nessas horas que nós somos amadas, viu? É nessa hora que a nutricionista é a melhor, liga para a nutricionista, é gerente ligando. Cadê a doutora? Cadê a nutricionista? Nessas horas a gente existe a melhor pessoa, porque somos nós que resolvemos. Eu já passei por algumas situações com a fiscalização que tivemos até interdição. E até uma dica para as pessoas que trabalharem nessa área também estiverem nos assistindo. É o seguinte, gente, tudo que fizer,
documenta por e-mail, guarda, porque o que me salvou foi porque eu avisei para o dono, olha, se o senhor continuar com esse procedimento, a vigilância vai vir e vai interditar. Falei isso 5 vezes, na quinta a vigilância veio. Aí é importante frisar isso aí, porque o trabalho, às vezes se torna para o dono ou para o gestor um pouco chato a cobrança, né? Ela todo dia está me cobrando isso, mas ela está cobrando porque de fato as luzes vermelhas que se acendem quando a vigilância sanitária vem, ou o PROCON, né? Ou até o Inmetro, né? No sentido das taras, né? Do produto, que é importante também ser bem analisado. E assim, esses órgãos, eles não brincam, né? Não. Quando vem pesado, né? Não? E eles são, eu costumo dizer que eles não veem, a questão da multa, ela vem como uma punição, porque você tem ali uma legislação como seguir, você tem um profissional e você não faz por quê? Então você vai receber uma multa. E eles estão bem mais rigorosos, viu? Quando teve essa pandemia e pós-pandemia, eles modificaram muito a conduta deles. Hoje eu vejo uma vigilância sanitária bem mais atuante, que ela realmente está ali, não, vou fechar. O senhor tem todo o parâmetro para seguir, fazer as coisas corretas, não faz, eu vou fechar. E fecha o estabelecimento. Então deve ter muito cuidado aí, né, sobre essa questão dos órgãos que fiscalizam, para sua loja estar ok, né? E não somente, eu costumava dizer quando eu ia para cima do pessoal, né, sobre dessa questão da qualidade, né? Eu dizia o seguinte, nós temos que preparar a loja como se todo dia a vigilância sanitária viesse aqui. Perfeito. Então eu deixava isso, né? Dava aquele susto, porque quando chega um fiscal, aí fica todo mundo, e aí, né? O que está certo, o que está errado? Então não é para ser assim, nós temos que trabalhar, né, realmente dentro da legalidade. Sabemos que é difícil, né? A gente que viveu o supermercado e que vive o supermercado dia a dia, é muito difícil manter os processos, porque a gente trabalha com gente, né? E hoje você contrata uma pessoa, dá um treinamento, amanhã ele não está mais, já entra uma outra pessoa, já tem que treinar. Então eu concluo dizendo o seguinte sobre isso, né? A tua empresa, ela é um constante treinamento. Então, treinando o que já está treinado e o que ainda está chegando para ser treinado. Por quê? Porque todo dia tem algo diferente acontecendo, a legislação muda, né? As fiscalizações elas estão mais ativas, né? Estão trabalhando realmente mais próximo. E aí, você que é supermercadista tem que realmente resolver esse problema aí da sua loja, do seu setor de perecíveis, que é um dos que sofre mais, né? Com a questão de qualidade. E em outros setores também, tá? Que entra também a questão da validade dos produtos, né? Tem muitas situações que acontecem sobre data de validade, encontrar o produto vencido, que é chato, né? E também essa questão de qual tempo, principalmente na área de perecíveis, dona Fernanda, em quantos dias eu tenho que tirar aquele produto, aquele iogurte, né? Aquele produto que já vai se vencer daqui a 3 dias, daqui a 5 dias. Vamos falar um pouco sobre validade? Vamos sim. Inclusive, eu gosto bastante, porque a primeira coisa que eu faço quando eu chego no local, eu monto uma equipe. Olha, é blitz de validade. Semanalmente, vamos colocar aqui na tabela, fazer validade. Esse produto está com tantos dias para vencer. A gente faz tipo um período para que consiga colocar em oferta para o meu empresário não ter perca. O meu trabalho é alimento seguro, evitar desperdício, consumidor satisfeito e empresário com dinheiro no bolso, né? Tem toda uma tríade, né? Que a gente pega para montar. Então, assim, como funciona nos locais que eu atuo? Eu faço a questão da blitz validade, aí eu treino minha equipe, elas têm que anotar na planilha, a gente coloca num sistemazinho do Excel que eu criei, e quando tá perto de vencer, o gestor recebe um alerta, olha, tal produto tá perto de vencer, você vai querer colocar em oferta? Tá aqui, e manda o print que eu avisei ele por e-mail e tô avisando por WhatsApp. Então funciona dessa forma. Não pode deixar o produto vencer porque é perca. A gente não quer perder. Claro. E sem contar também, além da perca, né, essa questão do constrangimento do cliente, né? Imagina o cliente chegar e pegar um iogurte lá pro filho e ele tá vencido, né? Que é o público infantil, é bem forte na linha de laticínios, né? Vai pegar um biscoito e tem um biscoito vencido. Então, tem muitos procedimentos, tanto na linha seca, como também na área de perecível, que deve ser feito diariamente, né? Sobre esse processo de correção de datas. Hoje está bem descontinuado o PEPS, né? Porque a indústria hoje fabrica um produto, vende para um atacado, e aí você compra aquela promoção no atacado. O produto que você está dentro de casa hoje é o primeiro que entrou, mas o que está entrando amanhã vai chegar com a data de validade próxima, mais do que a que já estava dentro de casa. Então, não é mais o primeiro que entra, o primeiro que sai, é o primeiro que vence, é o primeiro que sai, né? Então, ficar muito esperto com isso aí, porque produto vencido é problema, né? Muito problema.
E aí nós falamos sobre também aqui, né, com a Fernanda, sobre a importância do controle de qualidade no supermercado, que muitas vezes, né, não tem se dado a devida atenção. E Supercast é o podcast aqui, né, que fala sobre supermercado, o assunto que talvez seja a sua dor, né? Então, se você está tendo essa dor aí, e o seu setor está meio descontrolado, as validades não tá legal, né? O pessoal precisa de treinamento, a doutora Fernanda aqui está à disposição para você contratar ela aí, quem sabe, e a LM Consultoria aí, né, para fazer esse suporte aí na sua loja, que hoje nós temos aqui uma empresa de consultoria, né, LM Consultoria, que é focada em supermercado, e o Supercast, que é o podcast aí mais completo para você ter essas informações das dores aí que o dono do supermercado enfrenta. Documentação, né? Quais devo dispor dos órgãos que fiscalizam? Vamos falar sobre documentação? Amo. Eu já deixo a pastinha dele separada. Na verdade, o que eu faço? Como eu não sou atuante todos os dias, eu treino os meus gestores. Olha, é o seguinte. Temos aqui uma pastinha de atribuição do nutricionista. O que é? Elaborar manual, POP, certificado de treinamento de boas práticas 5S e a questão das planilhas. Deixo isso. Aí eu tenho que ver com os outros o alvará, a licença, o PGRS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, assim, nós temos que ter um controle de documentação bem acessível, uma equipe treinada para saber qual documento entregar e como receber a vigilância. Então, o nutricionista ele faz o controle de toda essa documentação. Ele dá um treinamento específico para os gestores sobre documentação. Vamos lá, alvará. Como é que é emitido? Como é que funciona? O que tem que ter nessa pasta aqui? Porque tem cantos que não contrata a gente para fazer visitas, só para fazer um treinamento. Aí a gente deixa tudo lá. Preciso ter na pasta alvará, a licença, manual, POP, PGRS, minhas planilhas, meus certificados de pragas. Aí vamos supor que cada estabelecimento tem uns documentos que tem que ter que o outro não precisa. Vamos supor um exemplo, que em restaurante eu preciso ter a limpeza da caixa d'água. É um exemplo só que eu estou citando. Na indústria não precisa, entendeu? Cada um tem sua particularidade. Entendi. Então, se o supermercado também tem rotisserie, tem restaurante, ele tem que ter aquele documento que se um supermercado não tiver um restaurante, tiver só padaria, ele não vai ter, é isso? Isso. Ok. E esses documentos são bem importantes, né? E realmente, Fernanda, é importante lembrar que tem setores que nem sabem, né, que é preciso ter, que é necessário ter esses documentos, e quando tem, não sabe qual é o que apresentar para qual órgão, né, que fiscaliza. Então, para você ver aí a importância de ter um profissional realmente qualificado, que tenha uma formação e que tenha vivência na área, para você realmente não ter problemas aí com fiscalização, né? Então, essas documentações, hoje, os mais importantes, todos são, né? Mas os que realmente podem trazer um problema maior se eu não tiver ele. Alvará, licença sanitária, controle de pragas, PGRS, manual POP e as análises de água, microbiológica e físico-química. Olha isso. Tendo isso aí já é um começo. Muita coisa, né? Então, aqui, ó, manual de boas práticas. Vamos falar, já que você falou do POP, né? Vamos comentar aqui sobre o manual de boas práticas. O manual de boas práticas é como se fosse a Bíblia do nutricionista para o setor. Eu vou descrever no meu manual todos os setores que eu tenho, os utensílios, os equipamentos e como é que devem ser as boas práticas daquele setor. É um documento de descrição de procedimentos de boas práticas. E em conjunto com ele eu tenho os POPs. Aí os POPs eu tenho subdivididos em POP do colaborador, da análise da água, da higiene dos utensílios e equipamentos. Tem da questão da saúde do manipulador. Tem um manipulador, ele precisa fazer esse exame. Tudo isso está descrito nos meus procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs. Então, é muito importante ter. Quando a gente faz manual e POP, a gente tem que treinar toda a equipe em boas práticas e, se o dono quiser, claro, fica ao critério dele, implantar o 5S no setor. Olha aí, que legal. Então, você consegue, nesse manual de boas práticas, né, e POPs, como é que funciona? Você reúne a equipe, faz o treinamento, cria o manual, explica as rotinas. Isso. Em quanto tempo leva isso para você aplicar isso? Uma empresa de pequeno porte, a gente consegue elaborar o documento em uma semana, é só elaborar. Aí tem a questão de implantar, que eu vou dar o treinamento e implantar junto com a equipe, geralmente um mês, tudo depende do porte da empresa.
E se eu ver realmente que a equipe entendeu o que eu estava falando, né? Porque não adianta eu só querer chegar lá, vou dar aqui um treinamento, mandar um pop, pronto, fiz minha parte e vou embora. Não, eu preciso ver se meu serviço implantado foi realmente concluído com sucesso. Não, eu preciso ficar lá mais um pouco. Entendi. Tem certificado também? Tem sim, individual? então todos eles têm um certificado individual que foi treinado, porque quando for para outra empresa, tem locais que colocam assim, requisitos da vaga, curso de boas práticas. Então eles já vão sair com esse bônus, um certificado de que foi treinado em boas práticas. Que legal, legal. E você falou também sobre 5S, né? A expressão aí faz com que realmente mostre que você gosta muito, né, desses sensos, né? Então, explica pra gente aí qual a importância do 5S aplicado no supermercado. Né? Pronto, os sensos 5S, né, de organização, limpeza, padronização, disciplina, utilização, que a gente até na época que estava aprendendo, montou como se fosse assim, o OPD, um exemplo para fixar na cabeça. Uhum. Se eu não tiver o 5S implantado, geralmente eu não tenho os meus procedimentos básicos sendo feitos. Eu preciso ter um setor organizado, um setor limpo, não deixar nada em desuso, que é o senso de utilização, só ter o que eu realmente utilizo. Então, assim, o 5S ele é de extrema importância para que eu consiga aplicar todos os procedimentos de boas práticas. Hoje em dia, vários estabelecimentos, como restaurantes, padarias, trabalham com a implantação de 5S, que é a gente treina a equipe, explica os sensos e começa a levar para a prática. Vamos supor que eu cheguei no estoque do supermercado, aqui eu tenho coisas que eu não utilizo. Vamos implantar o senso de utilização. Vamos retirar os objetos em desuso. Vamos fazer a limpeza. Para quem é muito leigo no assunto, né? Você pode explicar aí os 5 sensos aí, os 5S pra gente? Pronto, vamos lá. O senso de utilização, gosto de começar muito por esse, porque é aquele que a gente vai utilizar só que é necessário. Eu não posso estar acumulando no meu setor um objeto que eu não estou utilizando. Tipo, eu tenho aquele moedor de carne que não está prestando, mas já chegou um novo, vai ficar ali. Aí entra no senso de utilização. Aí, exemplo, né? Isso. O cara comprou um moinho novo, como você colocou, aí o velhinho que passou 15 anos, fez história com a empresa enferrujada já, fica debaixo da mesa, né? Fica por muito tempo até alguém colocar em ação e retirar. Exemplo na prática aqui com a Fernanda, né, nutricionista e também, né, MBA em gestão de qualidade. A mulher é pesada aqui, viu? 26 anos de idade, né, Fernanda? E gestora de controle de qualidade de restaurantes e também professora, né, de instituto aí, do curso de boas práticas. Então, você ministra esse curso, né? Sim. Boas práticas. E eu te interrompi no 5S, né? Foi, mas acontece, né? O de organização é eu manter o meu ambiente organizado para que eu consiga identificar as coisas que eu preciso para me manipular. Vamos supor, uma cozinha. Por mais que eu tenha um fluxo muito grande, se eu não tiver a minha área de massa, minha área de salada, se eu não tiver minhas bancadas organizadas, eu não consigo fazer tudo da forma correta. De limpeza, se eu não tiver um ambiente limpo, eu vou deixar o meu ambiente muito, muito difícil de trabalhar. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. E padronização, que é um processo muito importante. Um exemplo, se eu sou dono de supermercado e eu estou lá de hortifrutis, né? E eu não padronizo as minhas embalagens de salada e nem coloco o rótulo. Então, como é que eu vou fornecer? Eu tenho que ter uma padronização também do layout, né? Da consultoria que vocês dão. Se o meu produto na minha prateleira não tiver um padrão a ser seguido, ele vende menos, ele apresenta menos qualidade, né? E acaba interrompendo até na venda, né? Nós vamos falar também, Fernanda, sobre a questão dos fornecedores, né? Porque às vezes o patrão, né, o empresário, o supermercadista, ele faz de tudo para organizar a sua loja, né? Para deixar a sua loja dentro do padrão de qualidade, mas ele também tem que ajudar a indústria, as distribuidoras também nessa fiscalização, né? Porque não adianta eu fazer meu trabalho aqui e eu receber um produto de baixa qualidade, né? E a gente tem como direito do supermercadista de ter esse direito de visitar as instalações do fornecedor. Explica para nós aí essa parte, né, de visitar o fornecedor. Né? É uma parte que eu gosto bastante de fazer e eu pego muito no pé do meu empresário, porque senão ele vai comprar carne lá do seu João da esquina, que fica assim exposta. É um exemplo que eu tô dando. Como é que funciona? Quando eu assumo um local, eu preciso saber o que ele está comprando, de quem é a qualidade. Senão, não vou estar entregando um bom produto.
Aí eu marco a visita com o local, às vezes tem um profissional que já auxilia muito, profissional da área, e nisso eu faço a aplicação de um checklist baseado na legislação. Se ele passar, ok. Se ele não passar e a questão for preço, eu vou ter que jogar a verdade para o meu empresário. Olha, é o seguinte, você está comprando carne desse formato, você está comprando produtos desse formato, e isso vai te prejudicar lá na frente. Eu gosto muito de falar assim, não é porque você está há 20 anos nisso e não causou prejuízo que não pode acontecer agora, porque a gente não teve Covid, né? Veio e apareceu e foi assim, uma coisa horrível que matou milhares de pessoas. Então, vamos trabalhar evitando um erro, por mais que você gaste um pouquinho a mais, do que lá na frente você precisar ter um custo muito alto, que seja às vezes irreparável. E tem os selos de inspeção também, né, dos Sim, nós produtos, temos. principalmente essa parte de perecíveis, né, o selo estadual, o selo federal, né? Isso. E aí você ajuda também a controlar tudo isso, essa questão da qualidade, né, do produto que o fornecedor tá entregando ali, né, Isso. Fernanda? Ajuda, e nessa parte dos selos a gente tem parceria com engenheiros de alimentos, que eles que fazem a assinatura dessa questão do CI, do CISB, mas a gente fica lá verificando se está todos os procedimentos corretos. Um exemplo da indústria, né? A Isso. indústria que você também opera lá com a indústria, que produz o alimento que vai ser, né, a indústria que vai levar lá para o distribuidor, que leva muitas vezes para o produto final para a prateleira, né? Isso. Então, todo esse processo lá da indústria até a ponta, né, de venda, você já tem essa experiência aí de conduzir tudo isso, Sim. né, Fernanda? Que legal, né? Eu quero aqui, né, fazer mais uma vez, né, falar sobre o nosso patrocinador, que é o Doutor Estágio, né, do Supercast, o podcast para supermercado, para dono de supermercado, para você que trabalha, né, e também a LM Consultoria, que é a nossa empresa, né, é a empresa aí que realmente nós estamos nesse desenvolvimento nas lojas, trazer realmente a ideia do novo, da atualização para as lojas. Então, LM Consultoria, Suco Jandaia, né? Suco Jandaia que patrocina também o Supercast. E aqui hoje com a Fernanda Costa, né? Falando aqui sobre a importância do controle de qualidade no supermercado. Fernanda, o que pode fechar um supermercado? Escuta aí, viu, você? Ó, o que pode fechar um supermercado? Vamos lá. Você não ter documentação, como as que eu citei, principalmente, e você tá vendendo produto estragado, de baixa qualidade e produto vencido. Tem fiscal que não perdoa se vê aquela carne meio esverdeada. Ele fica com a marcação com você. O problema não é nem só fechar. O problema é que o fiscal, ele vai adorar te visitar todo mês, às vezes toda semana. Você vai ser o top 1 dele lá, né, na lista vai dele. ser assim. Uma situação muito importante. Eu fui uma vez na vigilância, né? Numa unidade da vigilância, e o fiscal olhou para mim, pro empresário, e falou assim: nossa, o senhor, tantos anos no mercado, agora que você é nutricionista, você sabia que eu e os meus colegas não comem lá? Aí eu fiquei assim, meu Deus. Ficou bem estreito, né? Agora que você é um profissional, nós vamos averiguar e possa ser que nós voltemos a comer lá. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, depois disso ele não me largou nunca mais. É pra ter aumentado aí seu cachê, né, Fernanda? Então aqui, o que pode fechar um supermercado é realmente ter um produto vencido na sessão, uma constante, né? Porque assim, tem a reincidência, né? Tem. O fiscal foi lá, viu as irregularidades, avisou e notificou, ó, melhore. Então, seria displicente o dono do supermercado realmente, a partir dessa fiscalização, ele não cuidar nesses processos, né? Ficar atento a isso, né? Porque a reincidência aí sim, você vai ser um chamariz aí mais pesado ainda para os órgãos que fiscalizam, né? Quero deixar aqui uma sugestão de leitura, tá? Gosta de leitura? Gosto, sim. Olha que legal, né? Nós estamos sempre aqui falando sobre leitura, porque eu acho que conhecimento, né, é tudo, né, é o que não vão conseguir tirar de você é conhecimento, isso. Tá? E eu quero sugerir aqui O Poder do Hábito, né? Poder do Hábito, que é um livro aqui escrito por Charles Duhigg, né, e a editora Objetiva. Esse livro é muito bom, porque ele nos ensina sobre essa questão do hábito, né? E nós estamos falando aqui sobre processo, e a gente tem que se habituar a isso, né? Então, pegando carona aí nesse conteúdo muito massa, ó, O Poder do Hábito, né? E é legal demais esse livro aqui para você ler aí e crescer. Porque eu costumo dizer que se você faz algo por 21 dias, gera-se uma rotina. Se faz por 90 dias, gera-se, né, um estilo de vida aí para você controlar aí dentro do supermercado, já que o assunto é supermercado. Então, tenha rotina, tenha processo para que realmente o supermercado tenha qualidade, tá bom? Estamos chegando ao final, Fernanda, né? Olha, prazer receber você aqui, mas eu quero que você deixe aí
né, as considerações finais, tá? Sobre esse podcast, sobre dono de supermercado. Quem sabe até olhando agora para essa câmera aqui, né? E dizendo para ele a importância aí, né? Dele ter um controle de qualidade realmente dentro da sua loja, dentro do seu supermercado. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, muitas que virão, que é muito importante a gente conseguir levar esse pequeno conhecimento, mas de grande importância para o empresário, e que ele treine a equipe dele e alinhe os processos. Contrate profissionais para te ajudar na questão dos procedimentos e que seu funcionário não seja só mais um que queira receber o salário, mas que entenda o valor da sua empresa e faça tudo aquilo com excelência para você ter bons resultados. Porque se você não tem uma equipe alinhada e nem treinada com o seu propósito, você não tem sucesso. Ok. O nome dela é Fernanda Costa, nutricionista. É um prazer, né? E foi um prazer receber você aqui, tá? Seja muito bem-vinda nas próximas vezes também. Vamos estar aí gerando essa parceria aí. E onde eu for, eu vou lembrar de você na parte aí de qualidade, tá bom, ótimo, Fernanda? Prazer. Você que é do Supercast, que já está acompanhando a gente, esse é o 3º episódio. Hoje falamos aqui com ela, Fernanda Costa, né? E falamos sobre a importância do controle de qualidade no supermercado. Acompanhe os próximos episódios, que tá vindo muita coisa legal por aí. Vamos falar sobre sistema, vamos falar sobre prevenção de perdas, tá, Fernanda? Vamos trazer um profissional aqui, ó, top de linha, para falar sobre prevenção de perda, que liga muito a questão, né, da qualidade também. Vamos falar aqui sobre um setor muito importante, que é hortifruti. Vamos receber aqui a indústria de padaria, que vamos falar sobre, né, a importância de você ter uma padaria no seu supermercado. Vamos estar tratando muito aqui sobre liderança. Vamos receber nossos clientes também, que vai testemunhar aqui o crescimento que teve na sua loja através da nossa consultoria. E é o Supercast, o podcast para donos de supermercado, para quem trabalha em supermercado. Fernanda, valeu! Obrigado. Até a próxima, pessoal.